O Giro da Notícia, o nosso encontro de todas as manhãs pelos 1240 AM da minha, da sua, da nossa Rádio Pirapora. Olha, eu anuncio a nosso convidado para o bate-papo da manhã de hoje, o Mário Cristiano Cunha. Ele é coordenador da Vigilância Sanitária aqui em Pirapora. Nós vamos falar sobre o momento da vigilância sanitária aqui em nossa comunidade. A fiscalização, não é? A evolução na questão sanitária, o que já avançamos, né, na questão do que oferecemos com qualidade à população com a preocupação sanitária. E parece que o Mário tem boas novidades aí vindas lá do mercado. Ô Mário, é uma alegria muito grande te receber sempre aqui no programa. Você sempre traz novidades para a nossa comunidade, especialmente no que se refere à saúde da nossa população e aos cuidados que a vigilância tem dispensado a esse trabalho e a nosso povo. Bem-vindo, Mário. É um prazer imenso recebê-lo novamente aqui. Prazer todo meu, Alexandre, estar aqui com você. Então, bom dia a todos os ouvintes. E fico muito feliz de estar aqui para tratar de assuntos pertinentes à vigilância sanitária. Você já tem alguns anos à frente da vigilância sanitária, não é? Nós estamos há 10 anos, na verdade a gente tem 26 anos, 28 anos de serviços públicos, né? Já estivemos à frente de a dengue dentro do município, na epidemiologia, na direção do posto, e agora a gente está há 10 anos à frente da vigilância sanitária do município. Uma resistência tremenda. Essa sua missão não foi das mais fáceis até aqui. Você ousou mudar a cultura do nosso povo. Aquilo que era uma prática diária e costumeira da nossa população sofreu diversas transformações, mudanças, o que é melhor, positivamente para melhor, não é? E nós somos muito gratos a vocês da Vigilância Sanitária, que mesmo encontrando muita resistência, especialmente resistência política, por parte de certas lideranças aí do passado que persistiam em defender seus eleitores e tal, e desconsiderando a importância do trabalho que vinha sendo realizado pela vigilância. Felizmente, essa prática foi abolida aqui da nossa comunidade, do nosso dia a dia. De fato, imagino que não tenha sido um caminho muito fácil até chegar aos dias de hoje, onde garantimos aí a segurança alimentar da população, né, Mário? Ao assumirmos a vigilância sanitária, nós tínhamos como uma missão através de políticas públicas de saúde e através de uma relação com o cooperativismo entre vigilância sanitária, ou poder público constituído ali através da vigilância sanitária, e os estabelecimentos e os usuários dos serviços da vigilância sanitária, era preciso que a gente tivesse a missão principal de dar qualidade aos alimentos, qualidade de vida às pessoas, diminuir índice de diarreias, o que a gente também tinha. Era uma coisa muito frequente por consequência da maneira errada que nos alimentávamos por aqui. Nós tínhamos vários problemas. O problema principal é que a vigilância sanitária dentro do município, então naquela época, a gente ficava voltado às questões de chiqueiro de porcos, de água servida que estava esgoto a céu aberto, e também produtos com data de validade vencidos. Era esse a atuação, né? Era preciso que a gente coloque para a população que ela tivesse conhecimento de que a vigilância sanitária era capaz de produzir algo mais. Então, que algo mais era esse? Era preciso então que nós tivéssemos a condição de colocar para a população isso. Então hoje a vigilância sanitária, nós temos, por exemplo, 1.466 estabelecimentos para cuidar, em diversas especificações. Então a vigilância sanitária hoje em Pirapora, Alexandre, ela só não é responsável por 3 laboratórios, que são os laboratórios de análise clínicas. Sim. E o hospital. O resto, todos os estabelecimentos, a vigilância sanitária era responsável. Então, era preciso que a gente caminhasse, evoluísse dentro desse processo todo, para que a gente chegasse até aqui. Eu me lembro que, quando a gente assumiu a vigilância, nós fizemos uma pesquisa para que a gente sabia se a população conhecia. Então, para minha surpresa, 70% da população de Pirapora não sabia, de fato, o que a vigilância sanitária fazia. Então, era preciso que a gente, primeiramente, também desse conhecimento
de fato, a população sobre a vigilância sanitária. Então, a imprensa teve um papel determinante dentro do processo. Hoje até a gente costuma brincar que as pessoas, quando viajam e que vê as coisas ruins nos lugares, lembra da vigilância. Se passa lá em Bom Jesus da Lapa, se passa lá em Bom Jesus da Lapa e vê as carnes expostas lá dentro, aí o pessoal fala, lembrei, lá não tem. Lá em Pirapora não tem. Então, para você ter uma ideia assim, então, como a gente está aí para discutir aqui com você, efeitos de evolução da vigilância sanitária, só para adiantar, Pirapora é a única cidade do norte de Minas, não tem outra, que não vende carne exposta. Não existe. Você vai no mercado municipal de Montes Claros, as pessoas estão lá penduradas lá, então, toca. Não é porque eles não sabem da lei, não. É porque, primeiramente, era preciso que, para você conduzir a vigilância sanitária, a primeira coisa, você tem que ter muita coragem. E ter também uma relação muito boa com sua equipe de vigilância sanitária. Com certeza. E se você não tiver essa boa relação, mas também a coragem não é para fazer coisas ruins, não é para tirania, não. A coragem é para resolver os problemas, às vezes sem estar causando outros problemas. Eu imagino quanta resistência você encontrou, Mário, vocês da vigilância encontraram. Quando eu me refiro a você, eu me refiro à vigilância sanitária, perdão aos amigos que tanto somam como sua equipe nesse trabalho tão importante para todos nós. Mas vocês da vigilância encontraram, a princípio, uma resistência muito grande. Eu me lembro, eu não canso de mencionar isso aqui, que inclusive eu era favorável a essa cultura da exposição das carnes, que era uma prática, para mim, que remonta a séculos passados aí, desde o Brasil Império, a gente vê isso aí acontecendo. Nos documentários a gente percebe isso, que as pessoas expunham feiras livres, verdadeiras redes inteiras ali, claro, divididas as peças, mas expostas completamente. E vocês conseguiram, com muito jeito, mudar. E aí, eu me recordo aqui, eu fui chamado por Mano Azevedo, quando prefeito de Pirapora, para ser fiscal de tributação. Não sabia nem o que era isso. Era uma função política que ele me deu lá e eu fui fiscalizar. E eu não me esqueço que no primeiro estabelecimento que eu entrei, era um bar ali perto do Hotel Santos Dumont. Eu cheguei para você e perguntei se ele tinha alvará de funcionamento. Ele foi lá atrás, pegou o revólver e falou, é isso aqui que você está procurando? Eu falei, não é bem isso não, mas eu acho que eu me enganei de endereço, eu vou ver aqui, depois eu confiro com você essa história aí. E era um alvará que eu fiscalizaria. Imagina você ter que mudar uma prática que você tem há anos, como o caso do hábito de comercializar carne pendurada no tendal, como eles dizem, né? Eu me lembro do período em que nós transportávamos carne aqui, era furado com um perfurador de ferro, passado um cordãozinho, puxava, dava-se um nó e entregava para o menino sair carregando pendurado no dedo a carne despachada no açougue. Não tinha o menor cuidado com essa questão. Portanto, uma cultura antiga do nosso povo. E vocês foram mudando isso. Você acabou de afirmar que Pirapora é a única cidade do norte de Minas que não expõe carnes a céu aberto. Tem todo o cuidado com essa questão. A resistência veio especialmente no que se refere às feiras livres, que era uma prática comum. Foi muito difícil, eu imagino. Teve que se conversar muito, engolir muito sapo, como se diz popularmente, porque tinha gente que achava que era uma iniciativa sua só. Diz, você está me cobrando isso aqui, mas quem é eu? Você representa o quê? Ninguém sabia do que se tratava. Só para fazer uma retrospectiva mais realista um pouco com relação às dificuldades que vocês enfrentaram para hoje garantirem a segurança alimentar da comunidade. Alexandre, uma das coisas que foi mais marcante para nós da vigilância sanitária, e eu posso dizer isso para você, que a gente tem muito orgulho de estar à frente da vigilância sanitária de Pirapora. Quando você passa naquele galpão da feira do Santos Dumont, nós enfrentamos muito. Eu me lembro que uma faixa foi exposta na Câmara Municipal na época, escrito assim, perseguir feirantes é covardia. Então essa foto eu até fotografei, a gente tem essa foto lá na vigilância sanitária. Foi o autor dessa. Perseguir feirantes é covardia. A gente entende que naquele momento as pessoas a visão era essa. A visão, e a gente não tem que estar aí discutindo isso. Hoje a gente entende que todos eles estão com seus boxes, estão com a feira coberta,
Então é uma evolução. Ainda precisamos melhorar mais essa questão das feiras, né? Não, a gente acredita que isso é uma questão que é questão de tempo, as pessoas vão mudando e assim, a gente já evoluiu bastante. Para você ter uma ideia hoje, essa questão de evolução da cadeia produtiva dos produtos cárneos em Pirapora, hoje todos os açougues de Pirapora, todos eles têm balcão expositor. Antigamente, os balcões eram aqueles balcões de azulejo e as carnes ficavam ali expostas, carne de sal, salgadas de um lado. Vocês pegavam na carne, outro, virava de um lado para o outro. Essa carne aqui quanto é e tal. Que carne é essa? Exatamente. Hoje todos os açougues da nossa cidade, eles têm os balcões expositor, que são guardados as carnes refrigeradas. Nós tivemos, por exemplo, uma evolução nos restaurantes da nossa cidade. As cozinhas dos restaurantes de Pirapora, assim que assumimos a vigilância sanitária, nós tínhamos uma deficiência muito grande por parte. A frente era muito importante, mas não se tinha um cuidado. Hoje, a evolução, sabe, todos eles são azulejados. Então, todos já chegaram a um padrão. É claro, é muito que você importante, observa, você pode entrar em qualquer cozinha hoje que está oferecendo alimentação, quer dizer, pelo menos na grande maioria, especialmente as que vocês fiscalizam, você percebe de cara as pessoas de touca, de luva, de avental. Era um cuidado que não se tinha antigamente, não é? Com avental, com camisetas de manga para evitar as axilas expostas. Então, são pelos gestos e atitudes que fazem hoje a diferença do que é oferecido como Exatamente. alimento. Outra situação também que a gente pode colocar para você, Pirapora é a única cidade do norte de Minas que não vende maionese em bisnaga. Também foi outro avanço importante. Só vende maionese aqui em sachê. Então se tem alguém praticando, é bom até que as pessoas comuniquem a vigilância. Para a vigilância, para que a gente possa perceber telefone, isso. Né, Mário? Tem, mas só que está passando por um processo de transição e os telefones dentro da prefeitura, e aí nós vamos depois, em outro momento, passar o telefone para esse telefone é fundamental para o disco de denúncia. Então, aí, que se refere a maionese, vigilância. nós passamos 6 meses fazendo um trabalho e a gente percebeu que dentro daquelas bisnagas nós encontramos peço de arame, prego, aquelas esferas que vinha dentro de bicicleta, uma série de produtos não apropriados. Além de que a maionese ela é uma pasta homogênica e a parte de baixo não era trocada, então as pessoas chegavam e enchiam. Só iam completando. Então, funcionou no dia anterior, no dia chegava lá, só completava. Nossa. E aí, aquilo ali tinha uma incidência muito grande de DTA, dessas doenças transmissíveis por alimentos. Então a gente foi trabalhando esse processo, porque tinha que enfrentar cada categoria. Por exemplo, quando nós fomos trabalhar os produtos carne, nós enfrentamos as pessoas de uma idade mais avançada que tinham os costumes. Para enfrentar a maionese, nós enfrentamos um grupo de adolescentes que eram favoráveis àquilo, que tinham gostavam de consumir aquela grande quantidade de maionese. Mas tudo isso a gente foi fazendo também gradativamente com os trabalhos todos. Então a gente evoluiu bastante. Outra coisa, por exemplo, Pirapora não se permite a venda de medicamento em boteco, em bares. Antigamente se pegava assim... Vale, menino, compra uma cibalena pra mim. A cibalena é de 1950. Aí o cara falava assim, você quer levar R$1 ou você quer levar uma aspirina de troco? Então... Dava até a moeda de troco, né? Hoje não, a gente tem essas questões, então tudo isso é organizado, não temos mais esses processos todos. O resultado disso é percebido lá na ponta, quer dizer, na saúde, no hospital, no atendimento, no pronto atendimento. Antigamente a incidência de diarreias, de contaminação por alimento deteriorado era muito frequente, né, Mário? A gente tem um monitoramento, Alexandre, ainda temos, né? A gente tem um monitoramento de toda terça-feira. Vocês acompanham esses números, isso, né? Toda segunda-feira, a vigilância epidemiológica, que é o setor hoje coordenado pela Aldineia, a vigilância epidemiológica vai ao hospital e aos postos de saúde e pega as notificações. As informações. Aí a gente vê as notificações de diarreias transmitidas por alimento, aí passa para a vigilância. Sintomas de dengue, por exemplo, tudo isso é detectado nesse momento. E aí é distribuído. Então, as transmitidas por alimentos é passado para a vigilância sanitária fazer o processo de investigação.
Outra coisa, você vê... Esses números indicam que melhoramos muito, né, Mário? Demais, demais. Então, por exemplo, nós temos hoje as festas, as barracas de Pirapora, elas hoje são padronizadas nas cores brancas. As barracas todas elas são padronizadas. Então, já tem um processo de evolução. Antigamente era se permitido fazer comida. Você via ali fazia-se arroz, fazia essas questões. Manipulando alimentos a céu aberto. Hoje isso não é permitido. Né? Nós não permitimos que isso aconteça dentro do município. Está vindo aí a festa do carnaval, nós vamos falar, nós já estamos com uma proposta de fiscalização. Então, outra coisa, por exemplo, as padarias, que nós evoluímos no processo de fiscalização. Ontem nós estávamos fiscalizando as padarias e especificamente nós estamos preocupados porque o calor tem feito com que as temperaturas, especificamente da margarina, que é servida dentro das padarias, elas não está conseguindo. Se não tiver na temperatura de refrigeração, ela fica se derretendo ali nesse pleno calor e aí ela não vai ter os nutrientes necessários para se fazer as receitas completamente. Sim. Então a gente está também recolhendo. Então hoje esse processo de evolução ele é muito nítido. A gente costuma dizer até, a gente conversa muito com o pessoal, que ao investi-lo em condições sanitárias, eles têm falado para a gente que as condições deles têm evoluído e o número de clientes tem aumentado. Outra evolução que nós tínhamos aqui no município, em qualquer lugar se vendia frango assado, né? Hoje nós somos monitorados, a gente trabalha no domingo para fiscalizar essa venda de frango que tem, por exemplo, hoje é muito comum na Bonifácio Machado de Miranda, nós temos venda de frango na Rua Montes Claros, temos no Mercado Municipal, então, na Rua 13, então todas essas vendas de frangos, elas são monitoradas pela Vigilância Sanitária, embora sejam em residência, nós sabemos como é que é a cozinha dessas pessoas e como é que eles evoluem. Nós agora tivemos, há pouco tempo, Alexandre, uma coisa que a gente entende que nós ficamos muito satisfeitos e vamos ter agora. Pirapora, dessas regiões que estão aqui, é também uma das poucas cidades que tem 3 agroindústrias implantadas, advindo da agricultura familiar e que tem como propósito a merenda nas escolas. Sim. Antigamente, essas pessoas não tinham rótulo, tinham as etiquetazinhas pequenas. Hoje não. Escreviam manualmente. Exatamente. Nas etiquetas. Então hoje eles já têm os produtos, já com os rótulos, já todos identificando a origem. Identificando, com valor nutricional, com data de validade, todos eles correspondentes. Então foi preciso também... A presença da vigilância sanitária lá na zona rural, porque as agroindústrias são instaladas lá no campo, não é isso? Portanto, esses produtos vêm de lá e são fiscalizados completamente antes de serem processados ou entregues nas escolas. Com certeza. Então, assim, é um processo de evolução que nós temos. Agora mesmo a gente está com várias denúncias e que compete também a vigilância. Agora nós vamos nos capacitar para saber como lidar com a qualidade dos ar-condicionados que são colocados nos estabelecimentos, que tempo que tem. Às vezes você limpa sua casa em 6 meses, o ar-condicionado, o filtro do ar-condicionado é em 1 ano, você tem que ter relatório disso, então isso tudo vai ser monitorado, a vigilância sanitária vai estar tentando Isso depende da saúde da família, exatamente, com certeza, e do público que frequenta estabelecimentos onde existe exatamente. A presença de ar-condicionado e não se sabe em que condições. Aí as pessoas vão estar discutindo, nós vamos estar discutindo isso para também estar orientando, para fazer panfletos de orientações, como fazer isso, para limpar os filtros do ar de tantos em tantos meses, assim, de acordo com a marca, de acordo com a empresa, de acordo com o fabricante. Então, de acordo com o ambiente também exige menos tempo. Porque é o seguinte, não tem como, Alexandre, nenhum de nós, no Brasil, em Minas, em Pirapora, vivermos sem uma ação da vigilância. A água que ao sairmos de casa, ao irmos na torneira para lavarmos o rosto, aquela água depende do monitoramento da vigilância sanitária. Então a vigilância sanitária ela está presente na nossa vida. Por isso há que se ter realmente a responsabilidade com a vigilância. Com certeza. Eu vou te pedir licença um instante, deixa eu fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, eu quero que você nos conte, Mário, gostaria que você fizesse dessa maneira, nos dar novidades a respeito da comercialização dos queijos, que era uma grande preocupação também nas feiras livres,
que normalmente eram expostos também de forma errada, não é? E mudou-se essa prática. Hoje temos novidades também nessa área. Falar sobre os queijeiros era uma preocupação muito forte da vigilância sanitária, a questão da manipulação dos queijos. Olha, nós tivemos uma oportunidade, nós reunimos com as pessoas que são os fabricantes de queijo aqui dentro do nosso município. Mapeamos todos eles e, como a gente colocou aqui anteriormente, esse processo de adaptação, de mudanças, ele tem que ser de uma forma evolutiva, né? A gente não pode chegar de uma forma abrupta e querer... Agora muda tudo. Vamos então, começar uma outra história. Nós sabemos que a gente ainda tem pessoas transportando queijo, a gente está buscando... De forma indevida. Uma forma de determinados... Porque assim, tem algumas regras que a gente precisa colocar para a população, que de repente a população possa nos entender. Nós, a vigilância sanitária, ela não pode parar veículo para fazer a fiscalização. O veículo estando parado. E a vigilância sanitária pode chegar e fazer a fiscalização naquele produto. Então, só que mas não pode interromper o fluxo do trânsito para fazer isso. Então, às vezes a gente pode ter ainda algumas pessoas que estão colocando os queijos de forma inadequada, mas a hora vai chegar, um momento que a gente... São muitas exceções. Mas a gente teve uma oportunidade de reunir com todos, principalmente os vendedores de queijo do mercado municipal e da feira livre. Até que eles compraram refrigerador para expor os queijos. E para nossa satisfação e para a satisfação para o bem-estar da população, para que possa evoluir, nós estamos aí muito felizes, a vigilância sanitária, e entendendo que eles entenderam esse processo como é evolutivo, e hoje o mercado municipal de Pirapora está com os balcões expositor apropriado para venda de queijo. Então, se você chegar agora lá no mercado, os queijos estão lá resfriados. Tem os requeijões, os outros podem. O queijo curado, ele está protegido. Então você pode olhar que nós tivemos a oportunidade de então diminuir a população de mosca que tinha dentro do mercado. Tinha um tanque que era colocado no canto, onde as pessoas ficavam lavando os queijos. Esse tanque foi destruído, não existe mais tanque lá para ficar lavando o queijo. Então a gente fica muito tranquilo e entender que esses comerciantes entenderam o que queríamos passarmos para eles, adaptaram as soluções de trabalho. A gente ainda tem os que vão esporadicamente no domingo, mas esses também estão sendo monitorados e tem que vender os queijos sob temperaturas de refrigeração, que está em caixa térmica. As caixas de isopor para a condução de queijo também será retirada de Pirapora, será colocado só as caixas térmicas, porque terão capacidade de fazer higienização. Na caixa de isopor, aquelas manchas pretas que ficam dentro da caixa de isopor, aquilo ali são mofos, né, que vão gerando micro-organismos ali dentro, e aquelas caixas e vão transmitir para o queijo. Então as caixas serão de polietileno. Sim. Ô Mário, a gente vê, eu tenho andado bastante e observo sempre que vou a uma outra cidade a questão da higiene nos mercados. Tem algumas cidades que são também referência na qualidade do que é oferecido, mas tem verdadeiras pocilgas por aí oferecendo alimentos. Agora, aqui em Pirapora tem uma coisa no mercado municipal e na feirinha que precisa mudar, pelo que eu compreendo de higiene. Até se não fosse, gostaria que o amigo me corrigisse. Aqueles boxes que são construídos dentro dos mercados, evita a banca, evita o caixote, evita a falta de higiene que isso proporciona, que provoca, e a gente não tem como mudar esse padrão aqui em Pirapora, acabar com essas bancas. Você chega, por exemplo, lá na feirinha agora, ou mesmo aqui no mercado menos, porque hoje já tem bancas mais bem feitas, profissionalmente confeccionadas e tal. Na feirinha lá em cima, principalmente, é muito giral, muito caixote, muito tabuleiro, e cada um jogado lá durante a semana ou empilhado de alguma maneira, no final de semana volta à atividade. Não seria momento do serviço público ou da prefeitura se meter nessa história e construir boxes e possíveis de serem higienizados semanalmente ou diariamente, conforme for a conveniência? Não tem como a gente caminhar nessa direção, não? Eu acho que tem, eu tenho certeza que tem. Nós temos dois momentos aqui para discutirmos isso. Sim.
O mercado aqui municipal, quando ele foi assim construído, ele foi construído os boxes e sempre tem a área de feira livre, que é aquele salão onde hoje está lá. Sim. Só que o que aconteceu? Mudou-se um pouco a característica do mercado. No começo aqui, expunha as carnes. No começo mudou as características. O que era box passou a ficar sendo lojas, Sim. hoje é restaurante. Então, e ficou a praça, que era a feira livre, ela está ali exposta, que também eu acho que pode sim ser construídos os boxes. Agora, o que eu acho sim, lá na feira de Santos Dumont, e que precisa, eu acho que o poder público pode sim intervir para que a gente possa ter ali uma padronização no modelo das bancas. As bancas têm que ser padronizadas. Não poderia ter, igual você falou, uns são giral, outros são de madeira. Mas não pode ser de caixote. alvenaria, por exemplo, azulejada ou calçada de alguma maneira com ardósia, não sei se é o indicado, mas que se permita uma boa higienização. A cerâmica é o mais ideal. Permite, mas eu falo com você assim, porque aquela área do meio é a área de feira livre. Mas se tivermos ali mini boxes fixos, para evitar esse transtorno de toda as feiras ter que se montar, desmontar e coisa e tal, já ficar ali os corredores de alvenaria, bem cuidados e tal, para que eles façam essa exposição que eles fazem hoje em cima dos sigirais, dos caixotes e tal, dos cavaletes, que fossem feitos definitivamente. Não, eu acho que isso sim é possível. Agora, também é uma situação que vai ficar muito a cargo da Secretaria de Infraestrutura, né? Demanda investimento dentro desse processo. Mas eu acho que é um processo de evolução. Eu acredito que eles caminham para isso. Né? Aliás, vou dar um recado aqui para meu amigo Moacir Moreira, nosso secretário. Moacir, acho que é possível sim pensar nesses termos aí, fazer um bom projeto, né? Já existem alguns projetos também nesse sentido. Tem outras cidades que já têm instalado esse tipo de comércio, então seria só pegar o projeto, adaptar aqui ao nosso sistema de feira e a gente melhorar também nesse aspecto, porque eu já ouvi, não foi de um só comerciante ou de um só visitante, não. Já ouvi de vários, porque eu gosto sempre de ir à feirinha do Santos Dumont, quando morava aqui embaixo, frequentava aqui o mercado, e ouvia as pessoas que estão frequentando em busca de alimentos, especialmente os visitantes. Lá na feirinha dizem, puxa vida, mas que coisa triste, coisa feia. A gente ouve essa expressão. A gente gosta de feira livre, mas, sabe, tá meio esquisito isso aqui. Eu já ouvi isso de pessoas que estão visitando a feira. Isso depõe contra a nossa cidade. Com certeza. Alexandre, quero também falar para você a respeito dos salões de beleza. Sim. Das barbearias dentro do nosso município. Nós evoluímos bastante, mas precisamos evoluir mais. O que nós vamos agora, nós vamos estar notificando a todos eles que nós temos data já para colocá-los, que em Pirapora também só será permitidos as capas descartáveis. Isso é uma novidade. Porque é o seguinte, houve-se uma consulta pública a respeito de instruções normativas no estado de Minas Gerais sobre os salões de beleza. Então essa consulta pública ficou aberta até 30 de fevereiro de 2014, até 20 de fevereiro de 2014, para as pessoas darem opiniões. Ao fechar essa consulta pública, foi feito um consolidado desses dados todos e que foi realizado para as vigilâncias. Dentro delas, as capas descartáveis. Então, nós temos essas recomendações, mas nós vamos ter um momento para comunicar a todos, eles vão ter o tempo para se adaptarem, especificamente... Capas descartáveis. Exatamente, porque às vezes tem salão que às vezes o estabelecimento ele tem um fluxo de 50 ou 20 pessoas dia. Sim. E tem 5 capas, então ele começa a balançar ela aí, antes de colocar dá uma sacudida para tirar aquele monte de cabelo que tem. Torna a usar. Então isso não vai ser mais permitido. Tá, Mário, e o carnaval? Tem alguma coisa especial para o carnaval? Nós vamos estar reunida com o pessoal da fiscalização sanitária. A semana já teve a primeira reunião com o pessoal da Emotur. E o pessoal vai às reuniões, procura discutir as questões, todos eles... Tem que participar, a reunião é aberta, é muito tem sido assim, tem sido casa cheia. Então agora... É um assunto que interessa a todos que lidam com o carnaval. Não, com certeza. E agora a proposta que a vigilância tem é as mesmas, as rotinas de sempre, não fazer fiscalização. E uma das coisas que nós vamos estar controlando bastante nesse carnaval é a questão da temperatura dos alimentos, né? Os alimentos que têm que estar sob temperatura de refrigeração, nós vamos estar lá com os termômetros. Primeiro momento a gente está fiscalizando e orientando.
Se os alimentos não tiverem a temperatura adequada, porque o calor, a temperatura pode ser recolhido, muito grande, dependendo do alimento, a gente vai colocar umas instruções normativas que alguns alimentos não vão ser podidos vender, como salpicão, alguns produtos que possam trazer mais risco, nós vamos colocar para eles antes da reunião e nós vamos reunir primeiro também com todos os barracos. Todos eles têm que tomar conhecimento das novas regras ou das recomendações que são feitas nesse momento em que muita gente vai estar se alimentando em outras condições que não em estabelecimentos apropriados para isso. Nas praças, enfim, a céu aberto. É preciso que a gente tenha cuidado. Mário, eu desejo a você bom trabalho, boa sorte aí na sua empreitada, que não é das mais fáceis. Fiscalizar, seja a natureza que for da fiscalização, é uma coisa que causa incômodo às pessoas. Mas felizmente hoje nós temos aqui uma nova compreensão, uma nova visão diante de tudo que tem sido feito por vocês da vigilância sanitária nesse contexto. Te agradecer pela presença e deixar aberto as suas considerações finais. Olha, eu agradeço a você, e o papel da imprensa tem sido determinante para a evolução e para a compreensão dos trabalhos da vigilância sanitária. Agradeço ao prefeito pela confiança e agradeço também ao secretário de Saúde, Simvaldo, pelo companheirismo por vivenciar essas questões todinho.